Salve, salve! Começando mais uma live aqui no canal do Samba Nonsense. O meu querido parceiro Alex Teixeira, grande parceiro, mestre, o Altas Ondas já fizemos junto, Altas Aventuras, com Sarau do Escritório, que maravilha. Estava até revisitando ali o perfil do Sarau, vendo umas fotos. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, amigo, por estar aí trocando essa ideia, disponibilizando o seu tempo. Sobretudo, a gente está aqui para tentar se reinventar, trocar uma ideia, falar um pouco sobre arte, falar um pouco sobre arte nesse tempo da pandemia aí. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, Coletivo Peneira e tudo mais, do seu livro, da questão da música. Muito obrigado, seja bem-vindo, estamos na área. Já queria passar a bola para você, te perguntando isso aí mesmo, como é que começou, de onde surgiu esse amor pela arte, pelo teatro? Queria que você falasse um pouco da sua história aqui para a gente. Grande Jefferson Plácido, muito boa tarde a todas, todos que nos acompanham aqui. Que bom, cara, que bom poder trocar essa ideia contigo, te ver bem, ouvir essa música. Acho que a gente tá precisando, né? E a arte, a internet tem encurtado um pouco essas barreiras. Acho que tem sido um instrumento importante da gente se apropriar nesses últimos tempos, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos lá. Falando um pouco da minha trajetória, eu cresci em Nilópolis, né? Com toda aquela coisa de que a cultura em Nilópolis era a cultura da Beija-Flor, da quadra da escola de samba. Claro que a escola também é muito importante para a cultura da cidade, é ela que é responsável pelo nome da cidade espalhado por aí, mas descobri ali com 12 anos de idade, em 1999, uma oficina de teatro que existia no Centro Cultural de Nilópolis, que ficava ali em frente à estação de trem. E Alex, legal que você fala assim que queria ser jogador profissional de futsal, né? Aí fui fazer teatro. Assim, caraca, Alex é genial mesmo, assim, tipo, porra, que bacana que o futebol é uma cultura tão inserida, né, no nosso meio, de uma forma apaixonante, né? Total. Eu, como alvinegro, desde de pequeno ali, ia com meu pai para o Maracanã. E aí tinha essa coisa, né, na escola, todo mundo jogava bola e tal, e eu tentava lá jogar com os moleques, mas não era muito bom, né? Aí me falaram assim, tem uma escolinha de futsal lá no Clube Nilopolitano. E aí os moleques da escola marcaram de ir lá para ver qual é, e aí eu fui. E nessa eu me matriculei na escolinha de futsal e fiquei lá durante um tempo, um ano, insistindo na pelota. Só que eu comecei como ala esquerdo. E aí o Jailson, que era o técnico, falou assim, olha, me botaram o apelido de Da Globo lá no futebol. Porque eu ficava interpretando no ambiente futebolístico. Aí falaram assim, Da Globo, faz o seguinte, ala esquerda tu não tá muito bom, não. Vamos tentar aqui como ala direita. Aí, porra, fui jogar como ala direita, aí também não estava muito embalado. Aí falaram assim, ó, vai para o centro que fica mais fácil, é só pum, chutar pro gol e sucesso. E aí eu fiquei ali alguns meses no centro, também não estava rolando. Aí o Jailson, o técnico, falou assim, olha, eu sugiro que você vá pro gol, porque quando a gente tenta na linha e não dá muito bom, vai pro gol que lá não tem escapatória. Alex, que maravilha. E aí eu fui pro gol, Jefferson. Fui pro gol, primeiro goleiro lá, pá, e aí disputando o campeonato, tomei uma goleada. Tomei uma goleada de 7. E aí sugeriram que eu virasse reserva do goleiro. E aí eu virei primeiro reserva do goleiro.
Aí dificilmente nos campeonatos o goleiro se contundia, né? Então eu estava ali no banco, só aquecendo o banco, aquecendo o banco. Quando eu consegui a minha oportunidade de entrar como segundo goleiro, reserva, eu tomei outro sacode. E aí os moleques que eram da escola, mais os moleques do futebol, porra, tava todo mundo bolado já. E aí o Jailson sugeriu que eu virasse terceiro goleiro reserva. E Eita, aí meu eu lá, pai. terceiro goleiro reserva e tal, e já não tinha muitas oportunidades de entrar em quadra. E só esquentando banco, só esquentando banco. Parece que surgiu um outro moleque que era tão ruim quanto eu. E aí eu virei quarto goleiro reserva. Aí eu falei, Eita, meu Deus. acho que terei que aposentar as chuteiras e vou precisar procurar uma outra atividade para poder me desenvolver, né? E aí na escola, eu devia estar aqui na quinta série, mais ou menos, a orientadora pedagógica falou assim, Alex, acho que você tem que procurar o teatro, porque você tem muita energia, acho que você tem que procurar o teatro e tal, acho que vai te fazer bem. E aí eu fiquei sabendo dessa oficina de teatro que tinha lá no Centro Cultural de Nilópolis, e aí falei com os meus pais, vou sair do futebol e vou para o teatro. Aí beleza, fui lá, eles me levaram lá, me matricularam e tal, comecei a fazer teatro. Eu acho que o teatro tem um elemento muito importante também, sobretudo para a gente que vem de subúrbio, que é a possibilidade de descobrir também a história, né? Descobrir a história que a escola não conta. Como diz o Samba da Mangueira, a história que a história não conta, né? E no teatro a gente começa a descobrir que, por mais que a gente ouvisse ali na escola, por exemplo, que a ditadura militar foi ditadura e tal, mas a gente não... Acho que a escola não te dá a dimensão real do que foram as marcas da ditadura brasileira, e acho que isso é reflexo direto com o que a gente vive hoje, né? No teatro eu comecei a descobrir uns textos, a gente começou a trabalhar exercícios de corpo, ler alguns textos, e ali eu descobri com 12 anos Nelson Rodrigues. E aí já é um que te joga para um monte de coisa, te conecta com o futebol Uhum. também, né? Que era uma parada, Sim. escrevia lá para o Jornal do Brasil, cronista Era esportivo, tricolor. era tricolor. Era tricolor. Até botafoguense, né? Botafoguense, a galera... Os meus parceiros botafoguenses são os caras mais doidos, tu acredita, cara? Sério mesmo. É, Pô, e teve uma época no Botafogo de 97 que eu tinha um uhum. vizinho que era botafoguense, na época da Seven Up, né? A camisa da Seven Sim, Up, do tem Túlio. essa camisa aí até hoje. Tem. Porra, Tem. caralho, eu fui nesses jogos todos aí, cara. Só não fui na final porque foi no Maraca, mas eu fui em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e realmente o Túlio tava uma coisa assim, né? Que a bola batia nele e entrava, era gol. Enfim, Era lembro bem, bem fantástico. marcante. Mas, ó, e vou te complementar o lance do teatro, eu acho que a gente, né, é convidado para fazer as coisas como músico, que a gente... A galera acaba pensando que o músico também é ator, não sei o quê, é um outro campo, É. é uma outro lance, é tão difícil. Eu achei assim uma coisa, sabe, interpretar, e você tem que estar ligado na deixa, e a impostação da voz ali, né? Pô, Uhum. fazer uma cena na rua, pô, eu ficava imaginando e trazendo aqui para agora ali, apresentar ali o sarau do escritório, essa questão ali de estar na frente, assim, o teatro te desinibe, né? E ao mesmo tempo você tem que estar muito seguro para fazer aquilo. É. Tem que estar muito bem ensaiado, cada respiração. Eu fiz uma coisa pequenininha que foi a contagem da história com guias urbanas, Uhum. da história da Penha, desde ali da estação, a gente foi andando pela Rua dos Romeiros e subindo, e cada momento ali tinha uma esquetezinha, uma encenação. Eu tocava pandeiro, fui o Pixinguinha, e tocava pandeiro e escaleta. Poxa, quando chegava na hora de eu falar, um texto breve, assim, então vamos todos, agora eu vou cantar. Cara, é uma coisa assim tão tensa, né? Uma É. energia assim de você estar presente ali e não errar, e não, e ao mesmo tempo ser natural. Enfim, eu acho que essa visão do ator, assim, cara, é muito difícil. Parabéns.
E maior maestria que vocês levavam, o Sarau do Escritório, você, Luiz Fernando, Rebeca ali na produção. Estou falando do Sarau do Escritório aqui porque foi onde que a gente teve o prazer de se conhecer, Larissa, enfim, toda a trupe, todo mundo. Porra, e eu acho que quão foi importante essa inserção tua na tua quinta série no teatro. Total. Total. Acho que é isso. A arte tem o poder de transformar e eu sou uma dessas pessoas, né, que teve a oportunidade ali de descobrir a arte ainda muito jovem e como ela foi importante para minha vida, né? Mas você estava falando do ofício do ator, dessa coisa de estar no palco ou estar na rua e como isso é difícil. Realmente é difícil, mas o músico também, né, cara? Sempre fico pensando, nem todo músico tem aquela performance de Tom Zé no palco. E nem todo músico tem aquela marcação fixa do Chico Buarque. Então, como é isso também, né? Que é entender o compasso, estar ligado nos colegas que estão tocando junto, toda a dinâmica, né, cara? Que eu acho que, nesse sentido, se aproxima muito com o teatro. Claro que o músico ele pode só ser protocolar ali no sentido de fazer o trabalho, cantar ou tocar e o básico, quer dizer que não é básico, né? Tem muito tempo de ensaio, de estudo para aquilo ali ter um resultado final, mas ele pode ser mais protocolar nesse sentido, né? E o ator, eu acho que o que difere um pouco do ator é esse contato, né, cara? Que o músico também tem um contato direto com o espectador, mas o ator ele tem essa coisa da fala, né? Ou, enfim, o teatro também pode não ter fala, mas tem essa coisa que é mais, que tem essa proximidade que acaba dando uma desestabilizada. Mas eu imagino que o frio na barriga, o coração acelerado que rola quando a gente entra no palco, eu acho que independente da arte, todo mundo sente esse frio na barriga, né? Uma parada que eu tenho batido muito na tecla nesse tempo aí de quarentena no sentido da gente se narrar enquanto trabalhador de fato da cultura, né? Que o trabalhador da cultura ele é um trabalhador como outro qualquer. Marcelo Ceará entrou aqui. Salve, Ceará. Tava Então só lá, pedindo uma deixa para eu falar, para não te interromper, coisa e tal. Mas a galera tá sempre aí presente, dando um salve, dá uma ali, fica ali. Inclusive, parabenizar o Arraiá do Ceará, que foi uma coisa pois brilhante é. aqui. Eu fiz minha fogueirinha, fiquei assistindo o Arraiá do Ceará. Um grande abraço para tu, meu querido. Tem acalentado muito as nossas. Antes era final de tarde ali, agora é final de semana. Então, tem muito estudo, né, cara, para o artista agora nesse ambiente de live, né? Até você conseguir chegar na live para poder mostrar um repertório, ou seja repertório próprio, ou seja um repertório voltado para outros artistas. E aí eu sempre tenho dado o exemplo da Tereza Cristina, né? A galera acha que é simples. Chegou ali, botou a cara na câmera e começou a cantar. Mas, cara, trabalho que É, se tem para estar ali, você com o teu trabalho e tem acompanhado também os vídeos que você tem feito. Cara, tudo requer muito tempo de estudo, né? Requer muita dedicação e não é assim que a gente pega e coloca o nosso trabalho ali disponível na rede. A gente tem todo um preciosismo técnico e profissional para colocar qualquer tipo de arte na rua, né? Então, usar isso para o público que não necessariamente trabalha com arte, de entender que a gente precisa ser remunerado, que isso que a gente faz, em geral, na internet, as pessoas não estão recebendo. Então, como é importante também a gente ter vitórias, né, como a que a gente teve ontem da aprovação da Lei Aldir Blanc, e como isso também vai ser. A gente ainda tem uma trajetória aí para batalhar até essa lei, até essa grana chegar na ponta, né? Então, acho que a arte tem tido um papel extremamente importante durante essa pandemia e eu espero que a gente consiga conscientizar cada vez mais as pessoas de que a gente não vive sem arte, de jeito nenhum. poxa, que fala linda.
Alex, é por aí mesmo. A gente tem o. Eu costumo dizer que se o artista não sabe o papel da sua cidadania, ele acaba sendo o cara que vai manter os valores dele ali, sabe? E os vídeos e toda essa agitação que eu tenho feito é porque realmente tem um artista que tem uma outra função, né? Que você acaba, quem dera e salve e maravilhosamente são todos os artistas que realmente trabalham somente da sua arte. Que esses precisam, né, de todo o apoio, é, de todo o aparato da lei para que se mantenham fortes. Mas a gente, enquanto pandemia, enquanto tempo de estar aqui nesse momento agora, né, podendo fazer uma live, eu acho que também é ressaltar a importância de todos os artistas e todas as esferas de artes e de classes artísticas, porque o trabalho é o trabalho da transformação. Eu vejo a arte como transformação. A gente está trazendo o jazz para o subúrbio, a gente está tentando movimentar o nosso território. Isso é uma maneira também de estar ressignificando um pouco essa origem da arte. Pegando esse gancho, eu queria que você lembrasse da sua infância em Nilópolis, de repente da sua memória afetiva aí, de que você lembra já de estar ali nos piques, né? Você falou esse lance do futebol, de estar sempre ali interpretando. É bem isso também, Nilópolis? Nilópolis é a Baixada, né? Baixada É Fluminense. Baixada. É Baixada. Sim. É a primeira cidade. Terminou o Rio de Janeiro ali, Anchieta, o último bairro da Zona Norte. E aí Nilópolis é a primeira cidade da Baixada. Tá ali, né? Cara, eu brincava, morava numa rua que é a rua principal, então passa ônibus e tal, mas a rua lateral era uma rua sem saída, então ia para lá para brincar com a galera. É, essa coisa do esporte sempre foi um negócio que eu sempre gostei, mas nunca tive muitas habilidades, né? A Eu rua insisti. soltou um pouco? Tu acha que você estava sempre na rua com a galera, ali já traz essa coisa do conversar, né, também, né? De tu É, dialogar com os amigos. total. Eu acho que é isso, esse encontro da rua é a possibilidade de você sair um pouco desse ciclo, desse seio muito familiar, né? Que você cresce ali dentro da casa com os pais e tal, e é uma vida muito regrada e, ao mesmo tempo, você ouve as mesmas coisas, né? Porque, em geral, as famílias têm os mesmos códigos. E quando você vai para a rua, você descobre outras formações familiares, outros tipos de convivência, outros tipos de pessoas distintas de você e tal. Então, acho que a rua é o lugar do encontro, né, cara? Eu me sinto, hoje, na pandemia, eu me sinto muito mal com. Eu tenho o privilégio de não precisar estar na rua agora e tal, mas tem que ir à rua, sei lá, para ir ao mercado, por exemplo. Agora mesmo, de tarde, eu fui ao mercado e é muito ruim, sabe? Você ficar meio panicado na rua porque vai chegar alguém perto ou tem alguém espirrando perto. Então, fico sempre pensando pela ótica de que a rua é um lugar onde eu sempre me senti muito bem, onde eu me sinto muito bem, mas nesse momento a rua é um lugar que me causa um estranhamento, sabe? A rua é um lugar que eu vou rapidinho para fazer o que tenho que fazer de necessário, mas volto correndo porque não quero me expor e não quero expor as pessoas que convivem comigo. Então, acho que a convivência eu não vejo a hora da gente poder voltar para a rua e voltar para a rua com qualidade, né? Porque é isso, eu acho que a rua é o lugar onde a gente tem a real. A internet é importante, tá? A gente conhece um monte de gente, pode se conectar com gente do mundo inteiro, mas a rua é o lugar do afeto, né, cara? A rua é o lugar onde você de fato pode, sei lá, estar na porta de um bar, encontrar uma galera e de repente você vira amigo de infância de todo mundo, sabe? É diferente desse ambiente de internet aqui, que, enfim, sei lá, hoje eu estava até comentando
que essa coisa de fazer reunião no Zoom, reunião de trabalho, ou uma live e tal, às vezes é cansativo, sabe, para a voz, do tipo, você ficar uma hora numa transmissão, ou, sei lá, o dia inteiro trabalhando na frente do computador e falando. Eu acho que a projeção da sua voz para falar na internet ela é diferente também. Então, tudo é muito diferente, né? Eu acho que até a gente se adaptar bem com esse negócio aqui, acho que vai levar um tempo. E eu espero que esse tempo seja o suficiente para a gente já poder estar na rua de volta, porque eu não vejo a hora de poder estar do lado de fora, pegar um sol, sabe? Andar por aí, andar de bike, viver normal, sentar num boteco, sabe? Pedir uma cachaça. Então, acho que é isso, dar um mergulho. Acho que tem essas coisas que a gente naturaliza e que é tudo muito simples pra gente, que, sei lá, o fato de você ir à praia, sabe? Ou então você ir, sei lá, numa roda de samba. E hoje a gente não tem nada, a gente não pode fazer nada. Então, passei ali na Lapa ainda há pouco, encontrei a dona Marlene, que é uma figura emblemática ali da Joaquim Silva, e ela falou para mim, se tudo der certo, eu vou fazer a quadrilha dia 2 de agosto. Então, ela já está projetando que é uma quadrilha que ela faz na Joaquim Silva há mais de 50 anos. Então, são essas peculiaridades também que a gente vai descobrindo só sendo flaner, né, cara? Eu acho que João do Rio nos trouxe muito isso, né? Ser o flaner. Então, cara, poucas pessoas sabem que há 50 anos existe uma quadrilha de festa junina em plena rua do centro da cidade, de uma megalópole, saca? Dona Marlene está ali há 50 anos e faz um bingo de cartela de feijão numa rua do centro da cidade, todo sábado. Agora não está fazendo por causa da pandemia, mas... E também está ali instigada para poder voltar, está doida para fazer o arraial de novo. Então, são essas coisas que a gente só descobre vivendo a rua. Eu acho que tem aquele livro do Mário de Andrade, que é o Turista Aprendiz. Eu acho que esse é um grande lema para a vida, sabe? De viver como um grande turista aprendiz nas nossas cidades. Acho que isso é importante, sabe? Acho que todo mundo devia tentar deslocar um pouco o olhar viciado do dia a dia para encontrar as minúcias, as coisas mais minuciosas aí da nossa realidade, que às vezes passam batidas com a correria do dia a dia. Falar mais o que, hein, depois dessa sua fala, meu camarada? Foi num desses encontros que eu tive a possibilidade de conhecer o senhor Nelson Cebola, e fizemos um disco, porra, que tem uma música fabulosa, que foi Cobra Coral. Enfim, falar o que dos encontros. E voltando um pouco para o teatro, Alex, o que o teatro fez na sua vida? Como é que ele te transformou? Você acredita que a arte te salvou mesmo? A arte salva. Com certeza a gente sabe que isso é uma afirmação, mas o que ela trouxe para você além dessa salvação? Cara, o mestre Amir Haddad tem uma fala que ele diz que só o teatro salva. E eu acho que, sei lá, o teatro talvez tenha me salvado de virar um burocrata, sabe? Talvez eu tivesse muito melhor economicamente hoje se tivesse virado um burocrata, mas não estaria satisfeito. Acho que o conceito de Seja um turista também, aprendiz. é isso. Acho que o conceito de felicidade também são momentos, né, que a gente vive ali, de tipo, encontra uma coisa que te deixa num estado de ânimo e de felicidade. Eu acho que a arte e o teatro me faz isso sempre. É muito também a possibilidade de descobrir outras realidades, sabe? De poder viver outras pessoas, viver outros personagens. E eu estava falando que eu tinha, acho que 13 anos, eu fiz um espetáculo chamado Bailei na Curva, que é um texto de um autor de Porto Alegre, que fala sobre... começa nos anos 60, sobre a ditadura. É um espetáculo que começa com crianças no dia 1º de abril de 1964. O espetáculo começa nisso. E aí, nos anos 70, essa peça ela se passa nos anos 60, 70 e 80. E nos anos 80 eles são adultos e nos anos 70 adolescentes em plena ditadura.
E aí, anos 60, ali, sem entender muito bem as coisas, algumas pessoas saem, que são exiladas, outras, no contexto da história, morrem perseguidas pela ditadura. E, para mim, ali com 13 anos, descobrir isso que o teatro me trouxe, já estava estudando essas coisas na escola e tal, mas a escola não te traz uma proximidade do real, sabe? Eu acho que quando essa coisa de viajar também, enfim, acho que viajar também é uma parada que todo mundo devia ter oportunidade, né? Acho que devia estar numa bolsa para todo mundo poder ir por aí, descobrir coisas. E acho que uma coisa que é muito legal, que está aqui, enfim, não muito legal, mas acho que os outros países da América Latina lidam de maneira muito melhor com a questão das ditaduras do que a gente. A Argentina, por exemplo, tem memoriais em várias cidades que tratam dos mortos desaparecidos da ditadura. E aqui a gente não tem esses vestígios em lugar nenhum. Pelo contrário, né? A gente tem ruas nomeadas que homenageiam torturadores, ditadores e por aí vai. E eu acho que o teatro me deu essa descobrir outras coisas que eu fui me encantando também, que vai para que é, sei lá, o conhecimento são conhecimentos na política. Eu sou estou sempre lendo e ouvindo e escutando podcast, vendo vídeo que discute questões sobre política e tal. Então, acho que o teatro também desperta muito a questão da política, né, nas pessoas. E certamente isso foi fundamental para a minha formação e para eu ser o indivíduo que sou hoje, sabe? Acreditar nos valores que acredito, pensar no país que eu gostaria de ter, na cidade em que eu gostaria de viver, nos amigos que eu tenho hoje. Então, acho que isso tem tudo muito a ver, sabe? Eu acho que a gente vive num Rio de Janeiro que... Enfim, a gente vive num Rio de Janeiro que é a cidade de onde saiu o Bolsonaro, né? Que é a cidade que elege o Crivella para ser prefeito, o vice-governador. Eu estou para escrever um texto com um amigo que é sociólogo e a gente estudou na mesma escola desde criança e tal, e muitos dos nossos amigos viraram militares. Eu tenho um diálogo com alguns ainda, com outros eu prefiro nem ter diálogo, porque eu sei que é importante o diálogo. A gente vive tentando se colocar em bolhas, em guetos, para fugir do mundo É real, sabe? Às complicado, vezes né? é É muito complicado. complicada a opção do morador do subúrbio, né, da Baixada. Eles têm essa questão de ver uma carreira militar, né? Você já escuta isso desde moleque. É uma coisa pavorosa, né? Se você falar que vai ser... Porra, imagina o que você não passa e o que não passou falando que ia ser ator. E até você tentar... Tem que justificar isso até o dia da sua morte, né? É. Mas, Alex, por que você optou por isso? Tá entendendo? Enfim, uma questão que... enfim, é complicado também. A gente acaba sendo... Não é diferente, né? Não é muito diferente, né? Não é muito diferente das realidades, né? Essa questão dessa política necropolítica, desse narco-estado que a gente vive, é pela falta da cultura, falta de educação. A gente sabe já que é a ferramenta-chave para mudar qualquer certidão, né? Para mudar qualquer registro. Mas, enfim, desculpa, Alex. Não, ótima colocação, cara. Eu acho que a gente tem ainda e acho que tudo isso também é resquício, seja resquício da escravidão e depois resquício da ditadura, né? De que só a política armamentista vai resolver os problemas, mas que são problemas históricos do nosso país, né, cara? Eu acho que, na verdade, acho que são problemas históricos de uma civilização ocidental. Só que aqui a gente, como sempre, lidou com o problema de maneira muito ruim e sempre tentando invisibilizar o passado, né? E eu acho que isso também é um grande problema, da gente não entender e da gente ter a realidade que a gente tem hoje, de eleger os políticos que a gente elege, mas tudo isso é muito bem pensado, né?
essa coisa das carreiras militares como a única estratégia possível para o jovem periférico, ou a carreira do funcionalismo público e tal, como uma garantia de alguma coisa. Só que hoje, com essa política neoliberal que a gente tem, isso tudo praticamente está caindo por terra, né? Com exceção dos militares, mas a vida do funcionalismo público hoje não é nada fácil. Um funcionário do Estado, a galera ficou sem receber durante meses lá em 2017, 2016. Então, nem o estatutário hoje tem a garantia que se tinha no início dos anos 2000, durante a década de 90 e tal, em que essa parecia a única realidade possível. Então, acho que nem esse sonho do funcionário ele do bater carro, eu acho que nem isso as pessoas vão ter mais, porque a gente está caminhando para um lugar em que os políticos querem que o Estado mínimo, né, cara? A ideia do Estado mínimo e que tudo seja, a água seja privatizada e por aí vai. E aí sempre dão esses exemplos a telefonia privatizada, o quanto isso foi importante para democratizar os acessos. Se não tivesse sido isso lá nos anos 90, a gente não teria a internet que tem hoje. Sim, não concordo com isso. E acho que tem um outro problema também, que a gente tem uma das tarifas, e a gente paga até hoje a questão da fibra ótica que está sendo implantada, que foi implantada nos anos 90. E a gente vai pagar isso durante, sei lá, 50 anos. Então tem umas paradas que não fazem sentido nenhum, mas o discurso neoliberal prega e a mídia faz a favor de desinformar as pessoas, né? E hoje a gente ainda tem o advento enfim, das notícias falsas, dos grupos de WhatsApp e de não ter muito controle sobre essas informações que circulam, sobretudo nos grupos de WhatsApp, né? Na internet, em geral, fora da Deep Web, ali ainda tem como ter algum tipo de organização. Tem essas barreiras que estão rolando agora, tipo, lá nos Estados Unidos começou essa semana um boicote ao Facebook de grandes empresas internacionais, e aí a galera parou de botar dinheiro no Facebook, e aí quando a Coca-Cola virou e disse que ia tirar o investimento das redes sociais até o final do ano, do mundo inteiro, cara, tudo muda, sabe? Então, acho que o Facebook, a partir desse momento, começa a ficar mais atento com os conteúdos também, sabe? Então, nessas redes que minimamente são dominadas, existe a possibilidade da gente ter algum tipo de filtro. Agora, a grande questão é o WhatsApp, né? Mas essa coisa das notícias falsas também não é nada diferente do que a gente já vive historicamente. Sei lá, outro dia eu estava lembrando com a Larissa que na eleição de 2008, quando estava lá a disputa Eduardo Paes e Gabeira, tinha a coisa dos panfletos apócrifos, que eram os panfletos que a galera distribuía nas periferias do Rio de Janeiro. E aí, com todo aquele discurso do e jogaram em frente às sessões eleitorais vários panfletos. Tinham vários panfletos jogados falando mal do Gabeira na frente das sessões eleitorais. Isso aí foi realmente uma coisa no dia da votação. É disso que você está falando, né, cara? Era a coisa da fake news, só muda o formato de distribuição, mas, sei lá, se a gente for estudar e ver isso mais a fundo, talvez esses modelos já aconteciam antes de outras formas. Então, acho que a internet ela só amplia a forma desse conteúdo chegar e tal. E qual é o nosso papel no sentido de tentar informar, né? Eu acho que tem uma contra-informação aí no jogo, e eu acho que tem um papel nosso fundamental, que é tipo as notícias positivas, sabe? Eu acho que tem coisas importantes, tem lutas importantes acontecendo nesse exato momento. E sei lá, eu não tenho televisão em casa, mas a galera que tem televisão e que fica ligado na TV o tempo inteiro, e aí abre o Facebook, e é só desgraça, é só tragédia, é só bizarrice no governo. E, cara, isso obviamente que impacta a nossa sanidade mental, né, cara? Acho que pra gente que vive no Brasil não tem como... Pra gente que vive no Brasil e minimamente está ligado no que está acontecendo, acho que não tem como a gente ficar bem.
E é muito curioso, né? Quando a gente fala com alguém numa live, ou então fala com alguém no telefone, e aí, tudo bem? Cara, não tá tudo bem. A gente vai levando e eu acho que a gente tem um papel que é fundamental, que é o exercício de se comunicar com outras pessoas e tentar passar que tem coisas avançando, sabe? Eu acho que tem políticas sendo discutidas que são decentes, tem conteúdos de cultura que são maneiros, que merecem ser difundidos, tem um artista que tu não conhece ainda e que vale a pena descobrir. Então, eu acho que é o nosso papel hoje, sabe? É o trabalho de formiguinha. Eu acho que aquele trabalho de base que muito se falou lá em 2018, quando a gente, enfim, quando a gente perdeu as eleições para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, eu acho que esse trabalho de base ele também é importante nesse momento, sabe? Eu acho que tenho visto vários grupos de cultura se organizando agora para distribuição de cestas básicas e tal. Então, como é que a gente descobre outras formas, sabe? De estar ativo e estar colaborando de alguma maneira para um processo mais democrático. Pô, que maravilha, hein? Muito obrigado, Alex, pela sua fala. Muito obrigado mesmo. Pô, estamos aqui hoje com Alex Teixeira, ator, produtor. Está escrevendo? Está com algum livro? Está escrevendo alguma peça? Como é que está aí nessa pandemia? Tá ajudando a escrever alguma coisa? Tem alguma peça pensando Cara, aí? Como é que estão os projetos? Fala pra gente, meu camarada. O que deixa eu você só está pegar, fazendo aí? deixa eu só pegar o carregador do celular. Tá aqui já, tá ligado? Deixa eu só mudar a forma aqui. Vou precisar entender como é que eu vou ligar o. Bom, vou ficar com ele na mão, que eu acho que. Cara, então, eu não tô escrevendo. Tenho escrito alguns textos lá para o blog da Peneira. A gente ativou um. A gente tem estudado novas formas de estar em contato com o público, né, de estar produzindo de alguma maneira. Eu, pessoalmente, não tenho escrito muita coisa, porque não tenho me sentido bem para escrever, sabe? Não tenho me sentido inspirado para escrever. Mas tenho tentado manter uma periodicidade lá. A gente lançou um blog dentro do site da Peneira, enfim, o site é peneira.org, então quem quiser dar uma olhada lá. A gente tem escrito algumas coisas e você perguntou, além dos... Ah, tá, o que eu tenho produzido, O né? que tem produzido? Se tem feito alguma coisa? Porque esse momento de pandemia deu também uma certa calmaria, não sei no teu caso, mas para mim, consegui fazer uns temas, estou desenvolvendo um disco, coisa e tal. E foi um momento também que a gente pôde dar uma respirada, né? A galera, de repente, estava com excesso de trabalho. E tem gente que está falando que está até trabalhando mais do que Salve Eva Rocha aí na área. Um grande abraço. Na quinta-feira a gente vai estar com o Léo aqui. Um abraço para você, um beijo na família. Mas entendeu, Alex? Esse alô assim de, pô, de repente estar trabalhando mais, trabalhando menos. Cara, eu tenho trabalhado bastante. Eu tô no mestrado lá na UF também, de Cultura e Territorialidades. E aí a pandemia chegou, e como é que fica a questão da pesquisa, né, e tal. E então tenho tido muito material para leitura, e aí estou me dedicando muito a isso também, a descobrir coisas para o trabalho acadêmico. Mas também tem um trabalho na peneira, né, que a gente tem tentado descobrir estratégias de como se virar, ter a internet não só como um lugar de difusão, informação dos nossos conteúdos e tal, das nossas produções, mas como a internet vira o lugar da produção, né? Vira o lugar da distribuição do fazer artístico e tal. Então é um grande desafio para a gente que nos últimos anos tem trabalhado muito com a rua. É claro que a gente trabalha também com espaços fechados, com teatro, galeria, enfim. Mas a rua é o lugar que a gente acha que é importante, né? A rua é democrática. Só que, ao mesmo tempo, nos últimos anos, a pista tem ficado salgada, né?
a desaparecimento total das políticas públicas e fazer arte na rua quando não se tem fomento nenhum. Lá atrás a gente fazia sem nada e depois deu uma melhorada e depois piorou de novo. Então, como é que é fazer alguma coisa na rua sem nada quando a gente tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem, enfim, uma vida para ser gerida, né? E aí a gente tem estudado possibilidades de usar a internet também para criar coisas. E aí, esse ano, a peneira completa 10 anos. Então, agora, a partir do dia 1º, amanhã, a gente começa a colocar na rua uma comunicação voltada para um dos eventos online que a gente vai fazer. A gente vai realizar uma série de lives com poetas. E aí, a gente vai fazer uns eventos... E isso aí a Globo não mostra, hein? Calma aí. Não mostra. Que é uma notícia aí muito quente. Primeiríssima mão. Primeira mão. Sabia que aqui as pessoas gostam de notícias de primeira mão, meu parceiro? Olha que maravilha aí. Esse canal é importante. Canal muito. Olha só que maneiro, hein, cara? Mas veio através de alguma iniciativa? Como é que aconteceu essa possibilidade aí de vocês estarem fazendo essas lives? Ficou bacana. Vai ser no Instagram do Coletivo Peneira? Arroba Peneira. Peneira_org. Vou botar aqui no chat. Vou botar aqui também, beleza. Show, que eu já vou deixar aqui. Maneiro você falar, porque... A gente estava produzindo isso para a rua, né? A gente ia fazer em alguns espaços fechados e também na rua. Desde o ano passado a gente estava pensando nessa parada. E aí, com a chegada da quarentena, da pandemia, a gente teve que remodelar todo o processo e pensar em outras estratégias. Então, que legal. A gente começa no dia 10, uma série de lives com poetas, porque a gente está lançando... A gente ia lançar 2 cartoneiras, que são livros. A gente ia lançar esses livros no formato físico. Cada livro tem 10 poetas da região do Brasil. O Cartoneira Volume 1 são poetas da região metropolitana do Rio. E o Volume 2 tem poetas de vários lugares do Brasil. E aí... Com a pandemia, a gente resolveu lançar um e-book online que vai estar à venda na Amazon. E aí a gente vai fazer essa série de lives com esses poetas para anunciar o e-book e tal. E no dia vão ser 10 lives. E no dia 25, que é um sábado, a gente vai fazer um evento que vai ser transmitido pelo Facebook da Peneira com artistas de várias linguagens. Então a gente vai ter alguns poetas, a gente vai ter uma escritora de Rondônia. E aí tem essas possibilidades maneiras da internet, né? Que a gente se conectar com gente de tudo quanto é canto do país. A gente vai ter a DJ Yasmin Turbininha, que é uma DJ de funk. Hoje ela segundo a revista Piauí, é a DJ de funk mulher mais importante do Brasil hoje. É uma mina que tem, 22 anos e ela é incrível, incrível, incrível. Ela é da Mangueira. Ela vai fazer um set pra gente lá na live. A gente vai ter a Lorna Washington, que é um ícone do transformismo brasileiro, surgida lá nos anos 70. E aí ela vai fazer uma performance incrível com a gente. A Lorna já esteve com a gente lá na Praça Luana Muniz, no Sarau do Escritório, na Lapa, e vai participar da performance, de uma performance com a gente no dia 25. A gente tem uma outra artista que é uma escritora, pesquisadora de literatura indígena, lá de Rondônia, e aí ela vai falar um pouco sobre o livro que ela lançou e tal, e vai contar um pouco lá com a gente. A gente vai ter um debate com o Miguel Joste, que é um pesquisador, professor, pesquisador de cultura brasileira e, enfim, é um cara muito importante aí dentro das articulações de políticas públicas no cenário nacional. Estava pensando ali o programa político do Haddad para a cultura, e aí ele vai estar com a gente também num bate-papo. Tem também o Hugo Cruz, que é um cara responsável, é o diretor artístico do Mesh, que é um festival de arte e comunidade que rola lá no Porto, em Portugal.
que a gente teve a oportunidade de participar em 2017 e é uma figura com quem a gente troca muito. O Hugo também vai estar com a gente nessa live falando um pouco sobre esse câmbio, né, Brasil-Portugal, e como é que eles estão enfrentando lá essa volta. Óbvio que o cenário lá é bem mais favorável, né? Os caras têm um presidente que é socialista e a gente tem aqui um extremista de direita. Então, o cara dá aula, está dando aula para as crianças na televisão e aqui o nosso presidente faz o que faz, né? Acho que a gente vai ter já um ex-ministro da educação. Muito boa essa máscara, hein? Eu acho que a gente vai ter um evento maneiro, assim, vai ser bem potente, sabe? A gente está conseguindo conectar gente de vários lugares do país. Eu acho que eu estou esquecendo gente, mas já a gente está colocando essa programação na rua e vai ser bonito, sabe? Eu acho que não vai ter a força da rua, mas a gente vai tentar trazer um pouco da rua para a internet. Então, espero poder contar contigo lá, contar com a galera que está assistindo a gente aqui. Então, acompanhem lá no Peneira, @peneira_org. Que maravilha, estaremos lá com certeza, meu amigo. Estaremos lá para prestigiar. E a internet dá essa aproximada, né? Débora Levi, grande pianista na área também aí, instrumentista de jazz, da pesada. Salve, salve. A música traz, né, todo esse afeto, o teatro também. Queria que você falasse um pouco mais do teatro, das tuas apresentações, porque você teve a oportunidade de dar uma viajada, né? Eu lembro que você esteve numa peça que você e Luiz fizeram no Nordeste, alguma coisa assim. Queria que você falasse desse outro seu lado aí de ator, que eu acho que você é um empreendedor da arte, todos nós sabemos, né? De estar ali na produção, mas tem um lado também seu de ator aí que, poxa, eu acho que traz também contigo essa facilidade para outros setores, né? Cara, eu acho que é o que mais me move, né? Eu acho que o que mais me move é estar em cena. E todas as outras coisas que vieram a reboque disso, a produção, a coisa de estar nas articulações e tal, isso veio por conta do estar em cena. Eu acho que ser ator no Brasil, ser ator de teatro no Brasil não é nada fácil, assim como ser músico no Brasil não é nada fácil. Então, a gente acaba tendo que se virar em outras frentes, né, de atuação. E em 2016, se não me engano, 2016, a gente ganhou um edital da Petrobras. E aí, saudosa Petrobras, né, quando era a maior fomentadora de cultura do Brasil, a gente teve a Universal, né? oportunidade. O Brasil não, Oi? universal. Universal. Total. A gente teve a oportunidade de dar um rolê pelo sertão, com um espetáculo que o Luiz tinha escrito, texto, e era uma peça que a gente tinha muita vontade de fazer fora do Rio. A gente já tinha feito em outras cidades, mas a gente achava importante estar no Nordeste com essa peça. O nome do espetáculo é Urucuia Grande Sertão. É um espetáculo infanto-juvenil. E a gente colocou, na hora de escrever o projeto, o Rodrigo Maré O está aqui, Rodrigo. falando da Rodrigo está na experiência área em aí. Salve, Portugal. Rodrigo. O Maré estava em Portugal também, nesse mesmo encontro lá no México, no Festival de Arte e Comunidade. Inclusive, fizeram apresentações belíssimas lá com a Marginal, em Portugal, sucesso de público, audiência, sucesso. Um espetáculo. Esses meninos da Marginal são fenômenos de bilheteria. Ele está Essa falando aqui marginal, né? para contar a experiência em Portugal. Vamos contar. Mas essa experiência no sertão, cara, foi muito legal porque a gente escolheu cidades que fossem cidades bem pequenas. A maior delas tinha, acho que, 4 mil habitantes. Então, a gente foi para lá, para essas cidades. Foram 4 cidades. Para dar oficina de teatro, uma oficina que a gente tem chamada Teatro e Sua Arte Pop,
fez apresentações do espetáculo, sempre em praça pública, e fizemos também o Sarau do Escritório, com uma programação que era montada na hora com os artistas da cidade. Jefferson, era tipo a experiência, aquelas coisas que a gente vê em filme, sabe? Do circo chegando na cidade. Foi muito legal, assim, porque a produção, na época, a galera fez um trabalho muito importante, assim, Enfim, a gente foi muito bem acolhido, sabe? Com uma articulação com as secretarias de cultura das cidades, com os artistas da cidade, enfim, com tudo, sabe? Era uma parada muito doida, assim, porque teve uma das cidades que a gente foi, e aí o secretário de Cultura falou assim, vai ter a inauguração de um centro cultural aqui no sábado, eu gostaria muito que vocês estivessem lá. E aí a gente foi para a inauguração do centro cultural. Quando a gente chegou, cara, era um figura, o mestre de cerimônias, o MC do prefeito, ele anunciava, ele falava tropeçando nas palavras. E a gente sentado, a plateia estava lotada, a gente estava sentado lá no fundo. E aí teve um episódio que ele virou e falou assim: eu queria chamar agora excelentíssimo, o excelente prefeito João do Caixão. Cara, ele tentava falar excelentíssimo e ele ficou tentando durante, sei lá, 2 minutos e ele não conseguia, a palavra não saía. Acredito. E aí ele lança um excelente prefeito João do Caixão. E o João do Caixão, do PSDB, era um dono de funerária na cidade e tinha sido eleito por conta dos seus trabalhos lá, imagino que fúnebres. Funerário. E aí Funerário. o João do Caixão começou a falar um monte de coisa, e era um figuraça, assim, o cara. E no final ele, enfim, agradeceu a nossa presença e fez aquela reverência toda de cidade de interior, que foi muito curioso, assim, porque o público, e foi um chamariz, a peça seria à noite nesse dia, e aí foi um chamariz de público, assim. Cara, foi a primeira cidade para onde a gente foi. Quando a gente chegou, cara, na praça para fazer o espetáculo à noite, cara, a praça estava abarrotada, tipo, parecia que estava a cidade inteira lá, os 3 mil habitantes da cidade. Foi muito baile maneiro, de gala, assim. né? Tipo baile de gala. Tipo um baile de gala. E aí as outras cidades para onde a gente foi, tinha uma parada de entender também as realidades do lugar, né? A gente chegava no começo da semana e fazia as apresentações no final de semana, e durante a semana a gente ia dando a oficina também. Então a gente já ia conhecendo a galera da cidade. E aí, no dia da apresentação, falaram pra gente: olha, vocês vão ter que mudar o horário do espetáculo. Estava marcado para 7 horas. 7 horas é o horário da missa. E a cidade inteira está na missa. Então eu sugiro que vocês façam, sei lá, 8h30. E vão lá, falem com o padre que vocês vão fazer um espetáculo e peçam para o padre anunciar e convidar a galera para assistir. E aí a gente fez isso. E, cara, o padre recebeu a gente super bem lá, anunciou e, obviamente, quando terminou a missa, foi aquela galera inteira da igreja, da cidade, para assistir o espetáculo em praça pública. Então, foi um rolê, assim, muito importante e que só as políticas públicas garantem que a gente tenha esse tipo de contato, sabe? Eu imagino que isso foi muito importante para a gente, mas também imagino que tenha sido muito importante para o público que estava ali, sabe? Que eram cidades que não tinham teatro, que o acesso às artes... a gente fez o Sarau do Escritório também nessas cidades, então tinha uma parada, assim, teve um dia, uma cidade, que a gente fez um sarau gospel, porque todos os artistas que chegaram, eles eram evangélicos. E foi fenomenal, porque tinha o bêbado clássico da cidade, que ficava performando, enquanto a galera ia cantando os louvores lá na praça, a gente com toda aquela jogada de mestre de cerimônia ali, não sei o quê, os músicos, e aí chega alguém, tipo, tocando pandeiro, e a pessoa cantando louvor e tal. Então, foi uma experiência muito rica, assim, pra gente de conhecer um pouco melhor esse Brasil profundo, né, cara, que é tão rico e é tão diverso. E abrir esse circo na praça e abrir esse espaço para a galera,
Um feedback que a gente recebeu maneiro também das pessoas, que, sobretudo as pessoas que faziam as oficinas, era no sentido da galera sempre reclamar que não tem nada, não acontece nada e tal. A gente, cara, não acontece nada, façam vocês. E aí a gente contava um pouco da nossa história, de como a gente faz e tal, e como a gente faz arte do limão, a gente faz a limonada, né? Eu sei que é muito No ruim peito e na raça, né? a gente falar, legitimar aí, é ruim em certo ponto, né? Porque, enfim, é o nosso trabalho, viver de arte e tal, mas também é importante a gente mostrar para as pessoas de que é possível fazer com pouco, sabe? E é possível criar parceria e criar estratégias, seja com comércio, seja com governo local. E algumas pessoas começaram a criar eventos nas suas cidades a partir dessa nossa ida lá. Então, isso foi bem maneiro, assim, gratificante para a gente. Eu estou levantando o dedo aqui que eu fui um desses que começou a produzir o seu evento, vim fazer a roda de samba que você teve aqui na Penha, depois a roda de samba jazz na Igreja da Penha, depois o Ira Jazz, movimentado muito nessa ideia do sarau do escritório, de estar ali ocupando, né, essa palavra da ocupação, de também ter participado dos Ocupa com Julinho Barroso e ter conhecido o sarau do escritório ali, nesse meio de... que a gente é sempre mais daqui do subúrbio, né, enfim. E o centro da cidade, a gente chega, de repente, e olha numa Lapa um sarau, pô, cara, fico assim, enfim, eu sou muito feliz, assim, durante essa minha trajetória artística de poder ter participado do sarau do escritório, sobretudo o do Castelinho do Flamengo, que, poxa, foi um dos dias mais felizes da minha vida ali enquanto artista, que o palco estava lindo, tinha a piscina ali, pô, tava um clima tão bacana, e a partir dali aconteceu tanta coisa bacana, foi um portal, Rodrigo Braine, conheci tantos amigos ali, sabe? O sarau do escritório tinha esse poder, tem esse poder, espero que toda a chama esteja sempre acesa, enquanto para produzir uma arte tão magnífica. O tempo passa tão rápido, cara. Poxa, tinha várias perguntas aqui para fazer para você, sobretudo de curiosidade. Ficou esse lance aí de Portugal. De repente a gente abre uma outra oportunidade, uma outra live aqui, começar as lives contigo aqui, só para você falar um pouco dessa coisa do teatro, que é tão importante. Eu tinha mais vontade assim de estudar, de fazer uma peça, coisa e tal, mas eu vou tocar meu piano mesmo, entendeu, Alex? Fico mais tranquilo, mas parabéns, cara. Pô, você é um cara de coração mesmo, um brother, um amigo da melhor qualidade, de toda a alma profunda aí, gratidão profunda. Muito obrigado. Queria que você deixasse suas considerações finais aí. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo por ter cedido o seu tempo e trocado essa ideia aqui com o parceiro. Jefferson, eu fico muito, muito grato e fico muito, muito emocionado com as suas palavras, cara. Obrigado mesmo, obrigado pelas parcerias de sempre, por estar junto. É, acho que é isso, sabe? Eu acho que o nosso papel é esse, é de abrir portais, sabe? Acho que é o nosso dever na Terra, sabe? É conectar a gente, é facilitar as coisas e fazer com que a gente consiga viver num lugar um pouco mais aprazível. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa troca aí também. Eu que agradeço. Ó, eu vou abrir uma outra live, porque essa já vai encerrar, só para você dar esse salve final aí, a gente troca ali umas 5 minutos, mas que já vai cair. Vamos abrir uma outra live, a galera que está aí chega lá na outra. Valeu?